Boa tarde, nação corintiana. Boa tarde para todo mundo. Bom, estou trazendo uma informação aqui, né? A informação aqui do Corinthians, né? Sobre o Zaccaria Labiati. Não é verdade? Bom, muitos vão me perguntar, Henrique, mas como assim o Zaccaria Labiati foi testado nesse treino aí? Para quem não sabe, nação corintiana, né? O Garro está suspenso, né? O Garro está suspenso e por isso, né? Que o Diniz testou o Zaccaria Labiati durante o treino. E aí, o que acontece? O Zaccaria Labiati, ele pode ser titular contra o Remo. Vamos ler aqui a informação, nação corintiana, a informação aqui do meu timão. Vamos lá. Zaccaria Labiati, testes realizados. Durante os treinamentos dessa semana, Fernando Diniz testou Zaccaria Labiati no lugar de Rodrigo Garro para o jogo contra o Remo. O argentino cumprirá a suspensão, né? Suspensão contra o clube paraense, né? Mas a definição do time titular no duelo ainda está em aberto, já que o treinador terá cerca de 3 semanas de preparação até a partida. Ainda na intertemporada, Fernando Diniz está aproveitando o período para intensificar a implementação de seu estilo de jogo. Bom, nação corintiana, vamos lá. Muitos vão saber o porquê que o Garro não vai jogar, né? Contra o Remo no dia 23 de julho, né? Após a Copa do Mundo. Bom, nação corintiana, o Garro está suspenso, né? Porque ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, no último jogo, né? Antes da pausa para a Copa do Mundo. E aí, o que acontece, nação corintiana? O que acontece? E aí o Garro tomou o 3º cartão amarelo e o Garro vai desfalcar o Corinthians nesse jogo aí contra o Remo, no dia 23 de julho, após a Copa do Mundo, né? Então, nação corintiana, o que a gente está enxergando aí? Que o Diniz está vendo com bons olhos, né? O futebol do Zaccaria. O futebol que o Zaccaria Labiati está demonstrando, né? E por isso, nação corintiana, que o Diniz testou o Zaccaria no lugar do Garro durante o treino e o Zaccaria pode ser titular contra o Remo. Não é verdade? Então, a gente pode ter, sim, o Zaccaria aí nesse time, né? Porque, para quem não sabe, nação corintiana, nos últimos jogos aí, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Zaccaria vem marcando gols, né? Marcou gol na Libertadores contra o Peñarol, marcou gol contra o Atlético Mineiro, no Brasileiro, não é verdade? E aí, né? É um jogador que está se destacando nesta evolução, nação corintiana, né? Se a gente puxar aqui, ó, os números do Zaccaria, ó, vamos lá. Se a gente puxar aqui, ó, se a gente puxar aqui os gols que o Zaccaria marcou no Corinthians, aqui, ó, de momento, Zaccaria marcou 2 gols na nação corintiana, né? E aí, o que acontece? Ele marcou gol na Libertadores contra o Peñarol e marcou o gol aí pelo Brasileiro no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o que a gente pode ver na nação corintiana? Que o Zaccaria pode sim ser titular
para a partida contra o Remo na quinta-feira, dia 23 de julho, contra o Remo, na Neoquímica Arena, no retorno aí do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, né? Então, nação corintiana, o que a gente vê, né? O que a gente vê? Que pode ser que o Zaccaria comece jogando, né? Comece jogando. Então, é o que exatamente estamos vendo aí, né? Porque essa informação, nação corintiana, eu recebi ontem essa informação, porque no último jogo do Corinthians contra o Remo, contra o Grêmio, nação corintiana, no último jogo do Corinthians no Brasil, contra o Remo, contra o Grêmio, né? O último jogo do Corinthians brasileiro contra o Grêmio, agora sim falei certo. Bom, no último jogo do Corinthians contra o Grêmio no Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Garro tomou o terceiro cartão amarelo e por isso o que se resultou em sua suspensão. E aí, nação corintiana, eu fiquei na dúvida de que quem poderia jogar no lugar do Garro, né? Se o Diniz ia improvisar alguém da base, né? Botando o Dieguinho e entre outros ali. Mas surgiu aí esse substituto aí do Garro para esta partida contra o Remo na quinta-feira, dia 23 de julho. Beleza? Nação corintiana. Então, a gente pode ver, nação corintiana, que o Zaccaria está evoluindo, né? Ele está evoluindo, vem de 2 gols marcados aí no Corinthians, né? Marcou gol contra o Peñarol na Libertadores, marcou gol no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, quando o Corinthians voltou a vencer no Brasileiro para deixar a zona de rebaixamento. Então, é o que simplifica nessa circunstância, que na qualidade do Zaccaria Labiade, nação corintiana, é um jogador que se esforça. É um jogador que se esforça, sim, e corre, vai para cima, finaliza, costuma driblar, dar desarme, roubadas de bola. Então, assim, o que a gente está vendo, nação corintiana, é que o Diniz, ele está vendo aí com bons olhos o futebol do Zaccaria, que ele está vendo que o Zaccaria vai render ainda mais no time. Então, nos últimos jogos aí do Corinthians, nação corintiana, na Libertadores contra o Peñarol, o Zaccaria marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E no Brasileiro, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Zaccaria marcou seu segundo gol com a camisa do Corinthians e o primeiro gol dele pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, nós podemos sim ter o Zaccaria Labiade como titular contra o Remo, nação corintiana. Nós podemos ter novidades, né? Que o Zaccaria pode sim ser o titular no lugar do Garro, que está suspenso, né? E é o que nós vamos ter aí para essa partida contra o Remo no dia 23 de julho, após a Copa do Mundo. Beleza? Nação corintiana. Bom, só para concluir o raciocínio, nação corintiana. No último jogo do Corinthians contra o Grêmio, pelo Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo, quando o Garro tomou o terceiro cartão amarelo, todo mundo ficou na dúvida, nação corintiana. Quem que ia jogar no lugar do Garro? Né? Quem que ia jogar? E aí, o que acontece? Ontem surgiu essa informação aí de que o Zaccaria vai ser o substituto aí do Garro, né? Que a gente estava vendo aí, nação corintiana, nos dias anteriores aí, os treinamentos do Corinthians, né?
E por isso, durante os treinamentos, o Diniz ele testou o Zaccaria no lugar do Garro no treino, e por isso o Zaccaria ele pode ser titular contra o Remo, né? Então, podemos ter novidades para a partida contra o Remo, nação corintiana. Agora, para o amistoso contra o Cascavel, sim, o Garro joga, né? Mas isso aí, pelo menos, o Garro joga. Agora, contra o Remo, no Brasileiro, o Garro vai ter que cumprir a suspensão para o Zaccaria jogar no lugar dele, né? Então, nação corintiana, podemos sim ter novidade aí para essa partida contra o Remo no dia 23 de julho, né? E para quem me pergunta também, nação corintiana, Henrique, e sobre o Memphis Depay, alguma novidade? Olha, o que eu sei, nação corintiana, ele está perto de permanecer no Corinthians, mas vamos aguardar. Não é certeza ainda. Não é certeza, mas vamos esperar. Tá bom? Vamos esperar. Tá? Então, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Mas, por enquanto, ainda não é certeza ainda. Porque vamos esperar primeiro, nação corintiana, o Memphis completar os 10 dias de férias, e assim que ele retornar, a gente está aguardando a resposta dele, se ele fica ou não, né? Então, eu estou falando isso aí, nação corintiana, porque tem uma galera que sempre me pergunta sobre Memphis Depay, né? Então, vamos aguardar. Não é certeza, mas vamos aguardar. Vamos aguardar, nação corintiana, para ver se ele fica ou não. Bom, voltando aqui para o assunto sobre Zaccaria, né? Sobre o Zaccaria, os testes aí nos treinamentos foram realizados, né? O Diniz testou o Zaccaria no treino, no lugar do Garro, e o Zaccaria pode ser titular contra o Remo, nação corintiana, né? Então, eu acho que na minha lógica o Zaccaria vai ser titular, nação corintiana. Eu acho. Eu tenho certeza que o Zaccaria vai ser titular. Porque se a gente pegar o último jogo do Corinthians na Libertadores contra o Peñarol, naquele jogo o Zaccaria foi titular, nação corintiana. Né? Naquele jogo, exatamente, o Zaccaria foi titular. E para o jogo contra o Atlético Mineiro, no Brasileiro, no último jogo do Corinthians em casa, o Zaccaria começou no banco. Saiu do banco de reserva, entrou no segundo tempo, foi lá, decidiu a parada e fez o gol da vitória corintiana. E para isso, nação corintiana, nós vamos ter aí o Zaccaria Labiade como titular aí no lugar do Garro, que está suspenso aí para essa partida contra o Remo. Não é verdade? Bom, vamos ver o que vai acontecer, nação corintiana, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Para ver como é que o Corinthians vai chegar aí nessa rodada de retorno nessa rodada de retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Vamos ver como é que o Corinthians vai voltar, nação Corinthians. Se vai voltar bem ou vai voltar mais ou menos ou vai voltar pior, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, nação corintiana. Então, é isso, nação corintiana. Então, rumo aos 4.000 inscritos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo que quiser. Chama os amigos. Beleza? E é isso aí. E nação corintiana, amanhã eu vou... Amanhã, no meu canal secundário Henrico Esportes, eu vou estar gravando o pré-jogo de Brasil e Noruega, beleza? Já para a gente debater sobre a provável escalação do Ancelotti,
Vamos falar de palpite do jogo, né? Para ver como o Brasil vai entrar com essa postura aí contra a seleção norueguesa. E a gente vai falar muito sobre essa partida aí de domingo. Então, amanhã, sábado, sobre o jogo de Brasil e Noruega. Beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Valeu, falou. Tamo junto. E vai Corinthians e vai Brasil, nação corintiana. Valeu, falou.